Qual dos brasileiros tem a parada mais dura na visão de vocês? Vou começar contigo, Rodrigo. O que você acha? Eu acho que os brasileiros que têm a parada mais dura são os que vão enfrentar o próprio brasileiro, que é o Atlético Mineiro e o Palmeiras, no caso, né? Acho que vai ser o jogo mais... não, tem o Inter que vai pegar o River, né? Então também é um confronto muito difícil. Eu acho que o River está em crescimento, né? Foi campeão argentino, se encaixou aí com o Heinz. Então, eu acho que... Não, que Heinz. O Demichelis, Demichelis, exatamente. Eu estou confundindo os zagueiros aqui. Eu estava até pensando um pouco nisso. Mas nisso. o Heinz está no Newell's, não deixa de ser também ali pertinho. Eu confundi os zagueiros. Mas eu estava pensando uma coisa, porque eu estava pensando no Argentino Júnior, que eu tinha lido uma matéria hoje de um colega, o Caio Blois, ali, que escreve no Trivela, comparando o estilo do Gabriel Milito com o do Fernando Diniz, né? Dizendo que são parecidos e tal. E o meu pensamento, que eu achei curioso, é assim: como tem ex-jogador argentino de alto nível que se transforma em técnico de estilo diferente. Aí você pega vários estilos diferentes na Argentina e a gente não vê isso aqui no Brasil, né? Assim, você tem o Fernando Diniz e tem o Rogério. Aí, estou tentando lembrar aqui, você lembrar, talvez, PVC, você tem uma memória muito melhor do que a minha. Mas lá você vê uma gama de opções de jogadores que se transformam. Né? O Demichelis, Heinz, Crespo, Milito, né? Uma grande quantidade Galhardo. De jogadores de alto nível que se transformam em técnicos de estilos diferentes. Quer dizer, a escola argentina tem uma diversidade e que a gente não vê aqui, infelizmente. Eu acho que é uma coisa para se invejar aí da escola de técnicos deles, assim. Me parece que os jogadores têm mais aplicação para essa transformação em técnico posteriormente. Eu acho que o que está acontecendo, Rodrigo, estou aqui, como diz minha mulher, é um filhote de pensamento. Assim, a geração dos anos 2000 virou técnico na Argentina mais do que no Brasil. Então você não vê Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, time do Penta, porque o Milito jogou a Copa de 2006. O Milito jogou 2006, o Heinz jogou 2006, o Demichelis jogou 2006, o Riquelme virou dirigente, como o Ronaldo jogou 2006, o Crespo jogou 2002, jogou 98, estava na geração 2006. E esses caras tiveram duas grandes referências que são complementares: o Bielsa e o Guardiola. Então, quando você fala com o Crespo diz que ele marca individual, desconversa. Mas ele diz, Bielsa é o maior símbolo da perseguição individual. E ele copiou esse aspecto, a perseguição individual, a pressão e a perseguição individual. O Milito tem muito do Guardiola, de saída de jogo tocada, de posse de bola, de rotatividade, de pressão também. Mas o Argentino Júnior não tem capacidade de fazer a mesma pressão que o Newell's Old Boys tem, um pouco mais. E o Renzi é mais sanguíneo nesse aspecto. É mais radical na necessidade de pressionar a saída de bola, como o Sampaoli que também é bielzista. A Argentina tinha uma corrente que eram bilardistas ou menotistas, que o nosso parâmetro é melhor ganhar como 94 ou perder como 82? E eu sempre respondo, é melhor ganhar como 2002. Com todas as vitórias, melhor ataque, melhor defesa. E a geração de 2002, vamos pegar, o Rogério virou técnico, o Didi Marcos não. O Cafu não virou, o Belletti virou técnico de base, foi para o Barcelona agora. O Júnior não virou. O Roberto Carlos não virou, o Lúcio não virou, o Polga, o Roque Júnior tentou, não conseguiu. Então você tem uma geração mais antiga, que é Dorival Júnior, que é uma velha escola brasileira de circulação de bola, sem pressão, perdeu a bola atrás da marcação. Eu acho que passa um pouco por aqui. E eu acho que o River é o rival mais difícil. E a grande curiosidade é que o Kudê e o Demichelis estavam trocando informações, que eles são amigos. Jogaram juntos no River Plate, que eliminou o Corinthians em 2003. Aquele jogo do pega do Geninho. O Kleber foi expulso no momento de Nunes. E depois o Roger. É isso que tem quase a invasão da torcida do Corinthians depois, né? Esse jogo do pega-pega? Não, esse é o de 2006. Que foram dois encontros nas oitavas de final.
2006 no Pacaembu, que teve a invasão, e 2003 no Morumbi, que o Roger é expulso também. O Roger Guerreiro. O Roger Guerreiro, sim, que depois jogou no Flamengo também e tal, era o lateral esquerdo, né? E o Kudê e o Demichelis jogaram esse jogo de 2003. E o Kudê e o Demichelis estavam trocando um papo ali, não, porque o Atlético assim, o River Plate está assim, o River Plate está assim, de repente aparece o Kudê. Imagina, né, como é que vai ser ali a conversa ali, vai ser um jogo muito mais estudado, imagina, né, porque eles vão ficar pensando, eu acho isso muito legal quando acontece no futebol, o técnico fica pensando como se fosse a batida de pênalti, que o batedor já bateu muitas vezes contra aquele goleiro. Ele jogo fica mental, pensando, né? 3 jogos eu bati desse jeito, e aí ele foi... Ele sabe que eu sei que ele sabe que eu sei. Exatamente. Aí ele fica pensando, ele tenta pensar 3 jogadas adiante para ver o que ele vai fazer em relação ao... eu acho que quando o futebol atinge essa coisa, é muito legal. Agora, é difícil para o Inter, né? Porque o Kudê acabou de chegar, né? E como se pode ver, até a decadência, eu acho, que do Atlético Mineiro tem a ver com o estilo muito particular que o Kudê tinha implantado ali e que para o Felipão reverter era muito difícil, né? Ir para o estilo do Felipão. Então, para ele implantar depois de vir o Mano, que também é muito díspare, né, do que ele fazia, não vai ser fácil. O Inter está aí, vai entrar nas oitavas no momento de adaptação difícil, né? Por isso eu acho que o Inter é favorito, né? Exceção ao duelo dos brasileiros Palmeiras e Galo, que evidentemente um brasileiro tem que sair. Para vocês, dos outros, o Inter tem a parada mais dura com o River. Eu estava no avião ontem e eu vim de São Paulo para Buenos Aires, então eu vim com muito mais torcedor do Internacional do que do Fluminense. Tinha torcedor do Fluminense, meninos Luiz Guilherme e Luiz Felipe, filhos do Luiz Gustavo, vieram no avião de São Paulo, mas a maior parte, o Rio Grande do Sul, explica-se essa história de muita gente ter vindo de São Paulo para Buenos Aires. No dia, estou ouvindo depoimentos no aeroporto, no dia do sorteio da Libertadores, de manhã, o torcedor do Inter contou que ele foi pensar, pode ser Argentinos Júnior, pode ser River Plate, deixa eu ver quanto está a passagem para Buenos Aires. Viu de manhã, R$ 1.600. Só que ele não comprou porque não tinha sorteio. À tarde estava 5.400. A mesma passagem em Porto Alegre e Buenos Aires. Os caras pagaram 2.400, metade do preço, menos da metade do preço, para fazer Porto Alegre, São Paulo, Buenos Aires. Então, eles compraram a passagem. Muita gente veio para Buenos Aires de Porto Alegre via São Paulo, porque pagou mais barato na passagem. E no Fluminense não, tinha o voo direto do Galeão para Buenos Aires. E os caras vieram nesse tom. Se tiver um empate, tá ótimo. E isso que o Rodrigo chamou a atenção é muito divertido. É muito curioso como você... E o Kudê é o pêndulo disso, né? O Kudê sai do Atlético e o Atlético contrata o Filipão, que não tem nada a ver com o Kudê. E o Atlético não ganhou nenhum jogo depois disso. E o Inter tira o Mano Menezes e coloca o Kudê, que não tem nada a ver com o Mano. E o Internacional já tem 3 jogos sem vitória, 2 sob o comando do Kudê. Aliás, o Internacional já está 5 sem vencer. 3 com o Mano e 2 com o Kudê. São os desafios para esses jogos. O Inter, então, encarando o River Plate hoje às 9 da noite. O Fluminense visitando o Argentinos Júnior às 7 da noite. E o Furacão encarando o Bolívar, os jogos de hoje. Mas a gente também, claro, está lembrando de Palmeiras e Galo, que pela terceira vez seguida se enfrentam no mata-mata amanhã às 9 da noite. Galo e Palmeiras. Nas 2 primeiras deu Palmeiras, numa delas principalmente por causa do gol fora de casa, que já não existe mais no mata-mata. A ver o que acontece agora em mais um remake Filipão versus Palmeiras. Vamos descobrir nos próximos dias.